A pesquisa que foi divulgada na última sexta-feira mostra Lula e Bolsonaro liderando a disputa. Os dois somados têm 75%. O senhor, na pesquisa estimulada, aparece com 8%. Na pesquisa espontânea, com apenas metade, 4%. Eu conversei com algumas pessoas que acompanham de lupa os números. Eles dizem que o eleitor do senhor é o que garante um segundo turno. E que esse eleitor, com o crescimento de Bolsonaro, que já vem se apresentando nas últimas pesquisas, vai ser muito pressionado a migrar do senhor para o PT. Porque o eleitor do senhor se converge muito mais com as ideias do PT do que com as propostas do Bolsonaro. O senhor teme uma debandada de eleitores e uma eleição que vai ser definida em primeiro turno? Seria voto útil nesse caso? O voto útil? Veja, eu não tenho medo de nada. Eu sou candidato a presidente do Brasil e o mais grave problema que eu vou ter é ganhar a eleição. Né? Possível de ganhar? É possível. Não é fácil, não é simples, não é trivial. Mas o sistemão, esse que dá as cartas no Conselho de Administração da Petrobras, esse que determina a política de juros, esse que está ganhando enquanto o mundo inteiro está se acabando, fechamos 38 mil indústrias, 380 mil pontos de comércio fecharam, e estão aí, enchendo de braçada, sai 4, numa lista de 10 bancos mais rentáveis do mundo, 4 são brasileiros. E a tragédia é que só tem 5 bancos. Mas isso efetivamente, essa migração, esse êxodo de eleitores... Eu estava indo na direção de responder a sua pergunta. Aconteceu. Então, o sistemão... Não, nunca aconteceu. Pelo menos nesse nosso país. Nunca aconteceu. Da Marina para o Aécio, do Alckmin para o Bolsonaro em 2018? Nunca aconteceu. Eu tirei quase 13% nas eleições passadas. Eu tirei 10, 11, 12%. Eu nunca tive 8%. O sistemão é que paga as pesquisas. Não é que elas não tenham alguma indicação. Mas vou dar um exemplo prático para o espectador mais não fanático, que é a maioria. Olha, veja Fortaleza, na eleição passada, um aninho atrás, pouco mais de um aninho atrás, todos os institutos deram 21 pontos em média de vantagem do meu candidato contra o adversário lá na Prefeitura de Fortaleza no sábado à noite. Abriram as urnas no domingo à noite, menos de 12 horas depois, nós ganhamos por 3,5%. Por quê? Porque há alguns problemas graves no Brasil. Primeiro, a base censitária brasileira está anacronizada porque o Brasil não fez o censo. Segundo, o TSE criou, de forma venial, de boa fé, um aplicativo que, na prática, encerrou uma discussão delicada no Brasil, que é acabar o voto obrigatório. Acabar o voto obrigatório do Brasil, porque você tem um aplicativo de celular que diz, não vou votar, ponto final. Não precisa mais ir no cartório, não precisa mais ir na sessão, justificar. Acabou. Então, isto daí vai transformar o Brasil no terror dos institutos de pesquisa. Uma peculiaridade, todas as pesquisas, por exemplo, você acabou de citar o IPESP. O IPESP é contratado de um banco, XP. Depois a Quest é contratada do outro banco, Genial. Depois a não sei o que... Peraí, o comércio não está interessado em pagar uma pesquisa, a indústria não está interessada, só os bancos. Qual é o interesse deles? 1.500.000 custa uma pesquisa nacional com margem de erro pequena. Então é preciso ter paciência, aguentar todas essas bordoadas e fazer uma aposta. O que é que o Brasil precisa nessas eleições? Precisa continuar como está? É votar no Bolsonaro. Voltar ao passado, que deu causa ao Bolsonaro, é votar no Lula. Tentar um caminho novo é votar em mim. Aparentemente é o que resta para as pessoas escolherem. E eu vou ganhar a eleição por causa disso, porque a maioria esmagadora das pessoas tem como primeiro motivo andar, romper a bola de chumbo. Hoje, entretanto, elas estão induzidas a escolher entre coisa ruim ou coisa pior, e aí é uma coisa relativamente simples. Se não, só para derradeiro argumento. O que explica a tendência de alta do Bolsonaro? A inflação explodiu. O desemprego grave, a renda em queda, escândalo de corrupção na vacina. O Brasil tem 3% da população mundial, morreram 11% das vítimas do mundo, 4 vezes a média do mundo. O que explica? Se não aquele voto de protesto contra esse encontro terrível do conchavo corrupto que o Lula transformou na ferramenta de poder, que fez o Alckmin chegar, agora com o Alckmin, fez o Michel Temer chegar como vice da Dilma, o Eduardo Cunha como presidente da Câmara, o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira dando as cartas de novo, é a mesma gente. O que explica, segundo os analistas, é justamente o antipetismo. É claro que é. Mas não é só isso. Eu acho que aí, essa polarização, eu tenho uma maneira de ler pesquisa que eu não pego uma, eu pego uma média de alguns institutos que eu escolho para considerar. Então eu vejo a média. Na média das pesquisas, o voto espontâneo está muito alto. Mais do que eleições anteriores. Mas é natural. Muito mais. Não é natural, porque antes não era assim. Na peculiaridade brasileira é natural por uma circunstância. A reeleição é um mandato de 8 anos com plebiscito no meio. Tal é a desigualdade na condição da disputa. O presidente fala qualquer bobagem, está no horário nobre dos telejornais. Mas tem um ponto aí, renuncia a impostos, faz o concílio não sei o quê, pune interesse, privilegia interesse. O Lula é o candidato eterno, de 89 até cá,
todas as eleições, ou foi o Lula ou foi alguém com a máscara do Lula. Sim, mas tem uma Então outra é normal questão aí. que os dois extremamente notórios, mas quando a gente que é profissional sabe, dos 40, 45 do Lula, 17 estão dizendo que votam no Lula para tirar o Bolsonaro. Mas é isso que eu quero falar. E 9 exatamente dos isso. que votam no Bolsonaro, dos 25, 30 dele, estão dizendo que votam É porque não querem o PT de exatamente. volta. É aí que está. Mais 30 que não tem 50% do eleitorado que está maleável, mas essa é a esperando um questão. debate. Vai acontecer o Essa debate. é a questão, aí é a minha pergunta. Eu já te disse, Porque eles vão fugir do debate. Não vão não, estou esperando todo mundo aqui, o Bolsonaro estará aqui, o Lula estará aqui, e o senhor é um Eu debatedor. liquido os dois no Quanto primeiro mais, debate. então, eu Mas conto vamos com o lá, senhor. seu ponto, né? Quai, seu app de vídeos curtos.